mais ou menos, hoje a gente vai falar sobre a lei de Coulomb, né? Vai descrever matematicamente a lei de Coulomb, né? Usando a nossa álgebra vetorial, agora, certo? A gente vai ter um pouco mais de sofisticação matemática, né? No estabelecimento da lei de Coulomb. Vamos conceituar o campo eletrostático, né? E depois ver que esse campo obedece uma lei de conservação, né? Uma das leis de conservação, que é a lei de Gauss, né? Que não é para ser confundido com o teorema de Gauss, certo? Deixa eu só calibrar aqui meu lápis, certo? Sempre ele muda de... Ok. Muito bem. A eletrostática lida com a interação entre partículas carregadas, né? E ela é fundamental para toda a eletrostática. Então, a partir dela, as equações de Maxwell no regime estático são derivadas, né? No tocante a carga elétrica, existem algumas propriedades importantes, né? Então, vou falar aqui sobre a lei de Coulomb, certo? Então, o nosso tema inicial, lei de Coulomb, e a gente está interessado em analisar os fenômenos inerentes à interação de corpos eletrizados, né? E no tocante à carga elétrica, né? Nós temos algumas informações importantes, conhecidas a partir de experimentos. Não vai entrar em detalhes em muitos desses experimentos, isso vocês já viram isso em cursos anteriores, certo? Mas o fato é que, a partir desses experimentos, sabe-se que existem dois tipos de carga, né, na natureza, certo? E para você diferenciar os tipos de carga, você atribui um sinal, né? Então, carga é um parâmetro escalar, certo? Como massa, né? Um parâmetro escalar. Carga é uma propriedade intrínseca de algumas partículas elementares da matéria, certo? Então, você diferencia os tipos de carga atribuindo um sinal mais ou menos, né? Você diferenciar a interação, certo? Cargas do mesmo tipo, diferentemente da massa, né? Massa só se atrai, né? É o que a gente sabe, certo? Massa atrai massa, né? Mas você pode ter atração e repulsão de carga, né? Então, se você tem cargas do mesmo tipo, seja ela positiva ou negativa, né? Elas vão se repelir, né? Tem repulsão elétrica, né? E de tipos distintos, você tem atração elétrica, né? Historicamente, o elétron, que é uma partícula elementar, recebeu o sinal negativo de carga, né? Mas nenhum problema ocorreria se você mudar o sinal. Poderia ter atribuído ao elétron o sinal positivo e ao próton, por exemplo, o sinal negativo, né? Bom, a carga é quantizada em múltiplos de uma quantidade de um quantum, né, de carga elétrica, que é a carga do elétron, né? E a carga do elétron vale no sistema SI, que é o sistema que a gente está utilizando nessa disciplina, sistema internacional. A carga do elétron vale aproximadamente, né, arredondada, 1,60, né, vezes 10 a menos 19 coulombs. E o coulomb é a unidade de carga elétrica do sistema internacional. Então, o seu valor mínimo de carga você pode obter, certo? E uma propriedade importante é o princípio da conservação da carga, né? Que a gente vai, na realidade, equacionar no capítulo 4 só, né? É um princípio extremamente simples, né? A gente vai ter elementos para poder definir uma equação para esse princípio, uma equação super importante, quando a gente tratar de condução elétrica, né? Quando a gente definir as grandezas que podem descrever um sistema de portadores em movimento.
Mas o princípio da conservação da carga é simples, né? A carga total no sistema isolado é conservada. É só isso. Né? Então, poderia estabelecer da forma bem simples, né? Carga total em um sistema isolado é conservada, né? Esse princípio é extremamente importante, apesar de ser simples, tem uma equação, tá certo? Que envolve grandezas de campo e que descreve esse princípio. Por um sistema isolado, a gente tem um pouco menos de restrição ao que pode entrar e sair do sistema. O sistema isolado é um sistema, você pode imaginar um container aí, tá certo? Que limita seu sistema, né? Então, esse sistema está isolado, digamos, a passagem de matéria, né, para dentro e para fora, certo? Mas ele não precisa estar isolado à penetração de radiação eletromagnética. Ele pode ser permeável à passagem de radiação. Por exemplo, né, uma caixa de vidro, tá certo? Fechada, né? Com matéria dentro, com gás dentro. Você pode entrar e sair luz, tá certo? Então, ele não precisa ser isolado à penetração de radiação, né? Porque o princípio da conservação da carga não vai ser violado, mesmo que entre radiação eletromagnética. Nós sabemos, né, que fótons podem ionizar. Digamos que tem um gás aqui, tá certo? Tem moléculas soltas, né, dentro desse container. Um fóton pode ionizar, certo? O gás, né? Se o fóton for de alta energia, né? Vocês sabem disso de curso de física 4, né? Você pode arrancar um elétron de um átomo e ionizá-lo, certo? Mas isso não viola o princípio da conservação da carga, né? Porque você vai deixar no sítio de origem uma carga positiva e um elétron solto negativo dentro do sistema. Tá? Então, a carga continua sendo a mesma que antes, porque esse novo par de cargas, tem carga total nula. Certo? Então, o sistema é isolado, mas não precisa ser isolado da penetração de radiação eletromagnética para que esse princípio da conservação da carga seja satisfeito. Né? Bom, toda a teoria de campo, que é o que a gente está prestes a fazer aqui nesse capítulo 2, inicia com uma lei experimental. Né? E a lei experimental que dá origem a toda a eletrostática é a lei de Coulomb, né, que lida com a interação de cargas pontiformes, né? Ou seja, cargas cujas dimensões são pequenas em relação à distância de separação. Certo? Então, no final do século XVIII, Coulomb elaborou uma balança extremamente sensível para medir pequenos esforços, a balança de torção, né? E ele pode verificar, entre outras coisas, que a força de atração ou repulsão, né, entre partículas eletrizadas obedecia ao princípio da lei do universo quadrado de distância, né? E também observou que a força é proporcional à magnitude das cargas, né? E com uma constante de proporcionalidade que depende do meio material. Eu vou mostrar aqui um videozinho rápido, tá certo? Para mostrar mais ou menos como é que essa balança é. Na página da disciplina tem, tá certo, um artigo do Martinez que fala sobre esse trabalho, tá, inclusive fala que é extremamente difícil de reproduzir, né? O tipo de medição que foi feita, mas é interessante, quando vocês tiverem a oportunidade, vocês darem uma lida, tá certo? Deixa eu achar aqui o filme. O filme está em italiano, tá certo? Com legendas em português. Eu tomei a liberdade de colocar legendas, tá certo? Mas, deixa eu achar aqui. Legendado, né? Vê se dá para vocês. Deixa eu abrir aqui. Player aqui, certo? Se eu consigo. Não sei se dá para ouvir, mas tem legenda, acho que dá para ler também. Vamos ver aí, certo? Coulomb si serve della bilancia elettrica per corroborare l'ipotesi dell'esistenza di una forza elettrica di repulsione tra cariche elementari, analoga alla forza